carboidrato, ele tem uma função assim, a mais importante, que é fornecimento de energia. Quando a gente fala em energia, eu quero que tu pense em caloria, né? Para que as pessoas pensem, venha na cabeça caloria. Então, assim, se nós formos comparar o quanto que um carboidrato ele fornece de calorias, comparando com proteína e gordura, o carboidrato ele fornece em torno de 4 calorias por grama, a proteína em torno de 4 calorias por grama e a gordura 9 calorias por grama. Então, assim, todos os macronutrientes, esses três, fornecem calorias à dieta. Quando a gente não usa carboidrato, Aline, a gente precisa fornecer toda a caloria do alimento com gordura e proteína. Tem problema? Não, tem problema nenhum. Os alimentos em lata, alimentação natural, contém uma grande quantidade de gordura e proteína e muitas vezes menos carboidrato. Não há problema algum. Só que isso encarece a ração, tá? E muitas vezes, em muitos casos, os animais não podem consumir uma grande quantidade de gordura ou de proteína na dieta. Animais saudáveis podem, ok, sem problema algum. Tá? Mas não é uma dieta que pode ser feita para todo mundo, uma dieta com baixo carboidrato. Sim. Então, o carboidrato ele tem essa função basicamente, tá? Fornecer calorias. Ele não é necessário nas dietas de cães e gatos. Os animais não têm requerimento de carboidrato. Mas então por que a gente coloca na dieta? Primeiro porque, além de fornecer caloria, sim, ele tem uma boa palatabilidade, os animais gostam. Quantos animais a gente escuta, tutores a gente escuta falar, não come a ração, mas quando eu boto um arrozinho com frango, né, come. Ou seja, o arroz está fazendo diferença também, não é só o frango ali, né? Sim. Ou bota, às vezes tem animais que gostam de batata, né, também é um carboidrato que os animais gostam bastante. Então a gente coloca o carboidrato assim, por uma questão de energia, por uma questão de muitas vezes palatabilidade e também para fechar fórmula. A gente também usa o carboidrato por uma questão de fechar fórmula. E também, e o fechar fórmula entra na questão do custo, né? É muito mais caro fazer uma dieta com alta proteína e alta gordura, até porque a gordura é mais difícil de tu preencher, né? Volume com gordura. Então, se a gente não usa carboidrato numa alimentação natural, por exemplo, a dieta ela fica puramente proteína, ela fica só carnes. E aí depois a gente tem que parar e se perguntar, mas os animais não podem comer só carne, né? A gente poderia se questionar também com relação a isso. Mas, e aí é um assunto à parte, mas o carboidrato ele é importante como um nutriente, Aline, que eu costumo falar que ele é muito flexível, né? Só existe uma doença em que o carboidrato ele não vai ser bem-vindo, tá? Em que a gente tem que realmente fazer redução do carboidrato, que é o câncer, né? As neoplasias. Nessa doença a gente vai fazer redução de carboidrato, necessariamente. Mas e a diabetes? Na diabetes também. Não, na diabetes a gente não precisa fazer redução drástica de carboidrato necessariamente. A gente pode simplesmente trocar o carboidrato por um carboidrato de baixo índice glicêmico, por um carboidrato mais complexo, com mais amido resistente, com mais fibra. Então a gente pode substituir. Agora, retirar bem o carboidrato, a gente vai fazer nas dietas para pacientes com câncer. Nas outras todas a gente pode usar o carboidrato. E aí a gente tem várias situações, tu sabe mais do que eu até, porque quantos animais que a gente recebe na Pet Papá com doença renal crônica, e aí tem restrição de proteína. Se tem restrição de proteína, quem que eu vou ter que aumentar? A gordura e o carboidrato. Aumenta o carboidrato. Aí tem um animal que tem intolerância à gordura, pancreatite, reduz a gordura. Aumenta quem? Proteína e carboidrato. Então, tem animais que têm doenças concomitantes, tem que aumentar o carboidrato lá para cima. Então, o carboidrato ele nos permite, como ele é inerte, ele não é que nem a gordura e a proteína, que em muitas situações o animal é intolerante, o animal não pode consumir grandes quantidades, a gente joga o carboidrato nas quantidades que a gente quer. Com animais que são mais exigentes, que gostam de comer mais carne, a gente reduz o carboidrato. Né? A dieta cetogênica que as pessoas estão buscando, tem que pagar por isso. A dieta cetogênica é cara. Vai muito mais proteína do que as dietas convencionais. Isso que as nossas dietas de manutenção, elas têm mais proteína do que as dietas convencionais, as rações, né? Sim.
Então, a alimentação A diferença natural... de preço é bem, bem grande. A alimentação natural, ela já tem uma tendência a ter mais proteína do que a ração. Uhum. Então, a gente pega aí uma ração super premium, que tem 24, 26, 27% de proteína bruta, as nossas de manutenção têm acima de 27. 28, 29, 30. E a cetogênica, 35, 40 de proteína bruta. Uhum. Então, isso também tem um custo. A empresa ela não pode fazer uma dieta cheia de proteína, né? Todas as receitas com uma dieta cheia de proteína. Então, a gente usa o carboidrato também nesse sentido, né? Uhum. Fazer o fechamento da formulação, deixar o custo mais acessível, sem mexer na questão da palatabilidade, com um bom percentual de proteína, um bom percentual de gordura. Sim. Então, embora o carboidrato não seja um nutriente que os animais precisem, ele é muito interessante nas dietas, ele é muito bom. Fornece a caloria que precisa e a gente consegue jogar o carboidrato. Sim. Aumenta um E aí, pouco o irmão não gosta também, desse. Hã? Aumenta um pouco o volume também, né? Aumenta o volume. A carne ia ser um volume bem menor, né? Exatamente, é aquilo que eu estava falando da gordura. Como é que tu vai aumentar aumenta muito a gordura, reduz o carboidrato? O volume de comida ele fica muito pouco, né? Fica pequeno. E o animal sente fome. Então o carboidrato ele dá essa sensação de saciedade. Olha quando a gente usa o arroz integral, né? Como a gente consegue aumentar o volume e preencher a fome. E aliás, como eles têm fome, né? Eles têm muita fome, muita vontade de comer. Em casa é uma loucura. Então a gente não é difícil fazer. Quando a gente faz uma dieta proteica e muito gordurosa, a energia metabolizável ela sobe muito em função da gordura e o consumo de comida baixa. O volume de comida baixa muito. Sim. O animal tem que comer muito pouco, eles acabam sentindo fome. Sim. Então o carboidrato acaba ajudando muito nisso também. E tem até uma diferença entre os carboidratos, né? A gente vê a quantidade, por exemplo, das nossas dietas com arroz e as dietas sem grãos, né? A Sim. dieta com batata doce como carboidrato e a dieta com morango como carboidrato, elas são bem mais caras do que as dietas com arroz. Ambas são de manutenção, né? Só que algumas têm arroz, outras não. E elas acabam sendo mais caras e elas acabam tendo um volume maior porque a energia metabolizável é mais baixa, né? Então tem todas essas diferenças também, né? Exatamente, entre os carboidratos. Mas tem para todos os gostos. Tem para todos os gostos, é bem isso. Meu cachorro não gosta de arroz. Agora tem alguns que vêm com alergia a arroz. Não usa arroz, usa outro. Mas essa implicância que algumas pessoas têm com o carboidrato, ela não procede. Ela não procede. Principalmente com o arroz, né? Existe uma implicância bem grande em relação ao arroz. Muitos clientes. Até que para mim não, sabe? Eu trabalho bastante com. Eu tenho. Tanto que a gente lançou. Eu trabalho bastante com arroz. Tanto que a gente lançou as palio papás que não tem arroz por isso, assim. Uma implicância bem grande com o arroz.